Oi, gente. Vamos para a aula 8 do curso de Behavioral Finance. A gente vai falar hoje, compartilhar minha tela aqui, a gente viu, enter full, tá aqui. A gente vai hoje dar continuidade a essa caixinha aqui, que a gente está aqui, abrindo bias por bias, né, dos investidores individuais. A gente já falou sobre a overconfidence, que faz a gente tradear muito, gastar muita corretagem, e faz a gente acabar por tradear muito, acaba incorrendo nos outros biases, né? Nos outros vieses, né? O disposition effect, a gente falou dele, a aula passada. Subiu, eu vendo rápido. Caiu, eu fico agarrado na minha posição. E aí, um mercado com momento, isso daí atrapalha muita gente. Hoje a gente vai para o terceiro bias, que eu combinei aqui. Não é exatamente igual, mas tem muito a ver um com o outro, que é o bias, o viés local e a familiaridade, tá? O viés de familiaridade também. Esse daqui, tanto um quanto o outro, vai fazer a gente diversificar muito pouco. E pior do que isso, mais do que diversificar pouco, vai fazer a gente fazer um hedge muito ruim. Vai ficar claro depois, na hora que a gente compara aí o investimento que a gente faz com o dinheiro na ação, com os choques econômicos que podem acontecer na nossa vida, fica tudo do mesmo lado. O local bias é investir em ação da nossa região. Se a região toma um choque, a minha ação cai e eu perco o trabalho, possivelmente, ou a economia do lugar cai. Familiaridade é investir em ação do setor que eu trabalho, que eu acho que eu conheço, que eu sou familiar com ele. De novo, se o setor toma um choque, a minha ação cai e de repente eu perco meu emprego também, né? Então isso daqui é muito importante aqui. Primeiro vamos falar o primeiro efeito do local bias e do viés de familiaridade é que o sujeito vai diversificar pouco, tá? E aí tem esse paper aqui que eu queria apresentar antes, que ele é um paper que ele só mede a diversificação dos investidores americanos usando lá o banco do Oldin, que é um banco que foi muito usado na literatura. E para a gente entender a hora que eu falo diversificar pouco, é diversificar pouco mesmo. As pessoas diversificam pouco e muito mal. Aqui eles montam uma tabela que deixa isso bem claro. Então, 28% dos indivíduos que operam lá na corretora tem uma ação no portfólio de uma empresa. 18% tem duas. Aqui dá 50, 60 e poucos, né? 60. Mais da metade, então, tem até 3 ações no portfólio. Isso é ridículo. Isso é uma piada. Há 70 anos, o Markovic já falou que a gente tem que diversificar, já explicou por que, está bem claro. A gente consegue o mesmo retorno esperado com menos volatilidade, ou mais retorno esperado para a mesma volatilidade. Se a gente for olhar aqui, abaixo de 10 empresas, vai até 10. Acima de 10, são 8%, que é somar de 11 a 15, com de acima de 15. Então, acima de 10, 11, 12, tem 9%, 9 e pouquinho. Então, mais de 90% das pessoas têm abaixo de 10 empresas na carteira. O negócio é grave. Agora, é mais grave ainda, na verdade, porque
a pessoa escolhe um número pequeno de empresas para investir. E as que ela escolhe, daquele grupinho, tudo meio que anda meio junto, uma com a outra. Elas não escolhem uma que protege a outra. Esse gráfico que ele monta é muito legal, que deixa isso bem claro. Ele fala assim, ó, imagina um portfólio, sei lá, de 8 ações diferentes. A variância, se eu olhar para todos os portfólios que eu observo dos investidores com 8 ações diferentes, a variância que eu observo do retorno do portfólio, na média, é 20%. Tá? 20% do observado, dos portfólios de fato reais com 8 empresas em cada. Ele fala, se eu for escolher portfólios aleatórios, um macaco escolhendo então portfólios de 8 empresas, o macaco escolheria um portfólio com menor variância. Então, o portfólio do macaco de 8 empresas, que é um portfólio aleatório, uma ação protegeria um pouco mais a outra. O portfólio observado, então, ele tem mais variância, quer dizer, as 8 empresas que o indivíduo escolhe são empresas que vão meio que para o mesmo lado. Então, é pior do que escolher um N pequeno, além de escolher um N pequeno, é escolher empresas que andam juntas. Quer dizer, o indivíduo ele acha que, de fato, ele tem, talvez por overconfidence, né, que a gente já falou, então ele tem aquela ideia que aquele setor vai para frente, ele vai lá e concentra tudo. Ou é o que a gente vai falar hoje, local bias e familiaridade. Tá? Aí, continuando aqui no paper, é importante. De repente, você poderia falar, bom, mas esses portfólios aqui que a gente está olhando é pequeno, é gente que está meio que apostando um dinheirinho, que uma ação vai subir, mas não é muito dinheiro, não é importante, não é um dinheiro importante para o investidor. Aí esse paper vai lá e fala, olha, se eu for olhar só para carteiras que os investidores montam para a aposentadoria, porque lá tem um benefício fiscal de carteira para aposentadoria, o imposto é menor, né? Então dá para identificar aquela carteira que é para aposentadoria. Aí tem algumas regras que o investidor tem que seguir, mas dá para identificar as carteiras montadas por investidores para aposentadoria. E aí ele fala que we find that the degree of under diversification is higher among retirement portfolios. A gente acha que o grau de de subdiversificação é maior, é até maior, hora que olha só para os portfólios de aposentadoria. Então, não é que é o dinheirinho que não é importante. Não, o pessoal, de fato, faz bobagem com o dinheiro que é importante, que é o dinheiro da aposentadoria. Muito triste isso daí. Bom, vamos para o local bias aqui agora. Esse paper, Journal of Finance, 2010. Aqui embaixo a gente tem a linha do tempo, hein, gente? Bolinha vermelha sempre o paper atual. Bolinhas brancas aqui é do modelo canônico, azuis é daquela parte 2 do curso, né, onde a gente falou dos puzzles. Bolinha azul escura agora é a parte de Behavioral Finance, né, que a gente vai preenchendo tudo aqui. Bom, esse paper aqui, ele faz o seguinte, para cada investidor, ele vê onde é que o investidor mora. E aí ele abre uma circunferência ao redor de onde ele mora, onde cada investidor mora, de 250 milhas, aqui eu acho que é a circunferência padrão dele aqui. E aí, para mim, por exemplo, eu moro em tal endereço, abre a circunferência para o Bruno, ao redor do Bruno. Aí você pega as empresas, todas que estão na Bolsa, e definem ela como locais ao Bruno, quer dizer que a sede da empresa está dentro da minha circunferência, e remotas ao Bruno, empresas onde a sede dela está fora da minha circunferência. Então, tem empresa local para mim e tem empresa remota para mim. Para outra pessoa, vai ter a local dela, a remota dela. E para cada pessoa, define empresa local e empresa remota.
Tá? Empresa local, então, é a empresa cuja sede, para mim, está meio que na minha região. Aqui é Estados Unidos, 250 milhas, tá? Meio que dividindo a empresa da costa, é grande lá, né? Então, a empresa da costa oeste, da costa leste, do meio do país. Então, esse raio para lá é um raio razoável. Se fosse um país pequeno, tem que diminuir o raio. Bom, o que o paper mostra aqui? Que aqui é por ano, né? Que ele divide por ano. Então, no final de 1991, 30%, na média dos portfólios, 30% dos portfólios estavam alocados em empresas locais. 30%. Então, eu investi 30% do meu dinheiro em empresa que, para mim, é local. Tá? E aí ele fala e mostra que, na média, o mercado... então, pega a bolsa inteira, calcula o quanto que do market share é local para cada indivíduo, tira a média, daria 12%. Então, se eu investisse no mercado, tipo no BOVA11, no mercado, pelo peso de cada empresa e por onde fica o headquarters de cada empresa, daria, então, uma fração de empresa local de 12%. Os indivíduos, na verdade, têm 30%. Tem o dobro, mais do que o dobro do que naturalmente teriam de empresa local. Então, de fato, tem um tilt, né, que eles falam, que tem um desvio maior do investidor para empresas locais. Ele vai lá e pega o dinheiro dele e quer investir em empresa perto de onde ele mora. Né? Comparando aqui com aqui, para todo ano, né? No final de cada ano, isso daqui é bem constante aqui. E, obviamente, aquilo que eu falei, isso daqui é um péssimo jeito de fazer hedge, né? De se proteger. Você está investindo em empresa que a atividade dela deve ser ao redor de onde você mora. Então, se toma um choque na tua região, tanto o teu investimento, a tua carteira de ação vai mal, quanto a economia de onde você mora vai mal. Quer dizer, está tudo indo para o mesmo lado. Você não está se protegendo. Olha que coisa horrível. Mas aí vem a seguinte pergunta. Bom, de repente, por investir em empresa local, os indivíduos são melhores informados, mais bem informados, né? Tem mais informação da empresa que é local a ele. De repente, embora talvez ofereçam uma proteção ruim, de repente as pessoas têm uma performance melhor ao investir na empresa local. E aí o Pepe vai ver isso daí. E não. Aí aqui, por exemplo, ele cria um portfólio, ele cria uma diferença do retorno do portfólio local com o retorno do portfólio de empresa remota, de cada um. Então, quanto que o Bruno, na média, tirou com empresa local? Tá. Quanto que o Bruno, na média, tira de retorno com empresa remota? Tá. Dá um número bem baixinho, positivo, longe de ser estatisticamente significante. Quer dizer, é zero. A diferença aqui é zero. Ele faz de outro jeito depois aqui, que também é zero. Resumindo, eu, ao investir em empresa local, eu não vou melhor do que quando eu invisto em empresa remota. Tá? Então, não me dá uma performance melhor. Em contrapartida, me atrapalha muito. Eu diversifico pouco, eu foco muito em local ali, e, além disso, eu invisto em empresa que tem um risco parecido com o risco da minha região, de onde eu moro, de onde eu trabalho. Quer dizer, eu não me protejo direito. Muito ruim. Aqui o outro paper, ao invés de olhar para se as pessoas têm uma preferência por investir em empresas locais, aqui ele vai olhar para... o Bruno trabalha no setor... bom, eu dou aula na FGV.
Então, será que o Bruno ele tem uma preferência, o portfólio dele tem um peso maior em empresas do setor da educação, né? Então, o Bruno coloca mais dinheiro em empresas do setor onde ele trabalha. O cara trabalha na Petrobras, ele coloca mais dinheiro em empresas do setor de óleo e gás, energia, né? Então, familiaridade. A gente coloca mais dinheiro em empresas que a gente julga que a gente é mais familiar com elas e que talvez a gente se ache mais bem informado com relação àquele setor. Essa é a pergunta aqui, né? E aí, o que eles acham é que depois de excluir aquela ação que eu tenho porque eu ganhei da minha empresa, que é a empresa que eu trabalho, às vezes me paga em ação, eles limpam, eles limpam. Depois de limpar, está limpinho o banco de dados, os investidores eles têm 11% do portfólio deles em empresas que é do mesmo setor que eles trabalham. Isso daqui é muito. O paper argumenta depois que é muito. Bom, aí de novo vem aquela pergunta. Obviamente, isso daqui não é inteligente em termos de hedging, em termos de me proteger. Eu vou investir naquele setor que eu trabalho. O setor toma um choque negativo, meu investimento cai. Provavelmente meu trabalho também, de repente eu sou mandado embora. Não é inteligente em termos de hedging. Aí vem aquela mesma pergunta, mas de repente o cara é bem informado naquele setor e embora em termos de hedge não seja bom, em termos de performance média não. Aí ele fala aqui, dado a propriedade ruim de hedge desses investimentos, a gente iria esperar então que as pessoas tenham abnormally high retornos anormais, altos, né? Não acham. Eles acham o contrário. Aqui, no paper anterior era 0, pelo menos, que o cara não ia melhor no local do que no remoto. Aqui ele acha que os caras vão pior nos investimentos do setor que eles trabalham do que nos investimentos dos outros setores. Olha que loucura. Quem quiser ver esse paper aqui, é legal também. E aí aqui ele vem aqui no final ele conta a história que ele acha que overconfidence, né? Então eu tenho uma confiança de que eu entendo muito daquele setor, por isso que eu ponho bastante dinheiro nele, mas no final o mercado entende mais do que eu, né? Então o preço que vai estar lá no mercado para as ações daquele setor que eu trabalho já está incorporando todas as informações, né? Por que dá negativo? É curioso que ele não fale, nem era para dar 0, eu acho. Aqui ele achou negativo até. Por que dá negativo é bem curioso. Provavelmente é da amostra aqui, não? Tá? É isso aí. Então, tomem cuidado com local bias e familiaridade. Então, investir em empresa que você acha que você entende. É ruim, você vai acabar diversificando pouco e provavelmente, como o paper mostra aqui, na média, você vai acabar não indo melhor. Tem que diversificar. Esse viés aqui, ele é muito importante porque, e além de diversificar pouco, você vai acabar investindo num setor cujo choque pode ser parecido com o choque que você toma na tua vida real, no teu trabalho, na região onde você mora, né? Tá, esse bias aqui, tanto o local bias quanto a familiaridade, não vai explicar por que tem aquela evidência que a gente encontrou que o investidor médio vai pior do que o macaco também, né? Vai explicar que diversifica pouco, que vai ter muita vol. Agora, por que vai pior que o aleatório? Assim como esse daqui não explica exatamente, né? Ele não consegue
por que que ao investir em empresa local, o cara vai pior que o aleatório? Não está claro, né? Ao investir em empresa familiar vai pior do que o aleatório. Isso daqui, então, não é uma explicação para ir pior do que o macaco. O disposition effect era, lembra que a gente falou? Com o momentum, o disposition effect faz o pior que o aleatório. O da aula que vem também vai fazer, tá? A gente pior do que o aleatório. É um bias bem interessante. Ilusão do preço nominal, nominal price illusion. Para a aula que vem, tá? Deixa eu parar isso aqui. Então, obrigado. Aula que vem, aula 9, Nominal Price Illusion. Tchau.